Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui comigo. Você sabia que jovem também infarta? Os episódios em pessoas mais jovens de doenças no coração e o infarto vem aumentando nos últimos anos. Por isso, os médicos têm alertado principalmente para o estilo de vida que as pessoas entre 20 e 40 anos têm levado. E quem vai conversar com a gente hoje sobre isso, sobre infarto em jovens, é o doutor Augusto Sardilli, que gentilmente aceitou o nosso convite aqui no Saúde em Foco para bater esse papo e explicar para a gente como é que ocorre o infarto em jovem. Doutor, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Jaque. Olá a você, a todos que nos acompanham. É um prazer imenso estar aqui com você. Espero que a gente possa conversar bastante aí sobre as doenças do coração, em especial o infarto no jovem. Então vamos fazer a nossa conversa de consultório, que eu brinco que é mais ou menos de consultório, que eu vou perguntar mesmo. Doutor, jovem também infarta e engana-se quem pensa que não. Verdade. A gente acaba pensando que, puxa, sou jovem, tenho 20 anos, tenho 30 anos, não preciso ir ao médico porque eu sou jovem e não vou ter um infarto. E isso não acontece. Na verdade, pelo contrário. A gente tem visto cada vez mais que os jovens estão tendo as doenças que antigamente os nossos avós que tinham. Então, o paciente tem infarto, está com diabetes, está com colesterol e, puxa, antigamente a gente via isso naquele paciente mais velho, mais idoso e hoje em dia não, está acontecendo também no jovem. Então, a gente também tem que prevenir no jovem, desde cedo. Você começa a ter um hábito de vida saudável em jovem para você conseguir colher bons frutos no futuro. E quando a gente fala jovem, que faixa etária é? É 20 a 40? De 20 a 40 anos, perfeito. A gente pode considerar um paciente jovem acima de 40 anos, é um paciente que já tem um risco cardiovascular maior, que daí obrigatoriamente precisa mesmo de um acompanhamento com médico cardiologista. E antes do 40, se não tiver um outro fator aí, não sei, hereditário, isso era mais incomum antigamente? Sim, sem dúvida. Então, assim, a gente sempre recomenda, a atividade física, sem sombra de dúvida, é um grande fator de prevenção da saúde do coração. E sempre que a gente vai iniciar uma atividade física, é recomendável fazer uma avaliação com o cardiologista. Por mais que você não tenha nenhum sintoma, a gente tem que ter certeza de fazer alguns exames complementares para evitar uma surpresa desagradável durante uma atividade física. Então, agora, falando assim, como é que então está a saúde desse jovem? Que fatores que ele está apresentando que está levando para esse infarto? Sim. Bom, os principais fatores de risco para a doença cardiovascular, que é o infarto, a obstrução das artérias que irrigam o músculo do coração, vão a hipertensão, diabetes, colesterol, sedentarismo, sobrepeso, histórico familiar, estresse. Cada vez mais a gente está estressado num mundo corrido. E a gente sabe que o estresse emocional, sim, é um fator de risco para a doença cardiovascular. Diminui seu sistema imune, aumenta a agregação das plaquetas, ou seja, são algumas alterações fisiológicas que aumentam o risco cardiovascular. Quer dizer, tudo o cérebro que acaba refletindo na fisiologia, no corpo, no coração. Sim, agora, o coração, vamos explicar a fisiologia dele, é um músculo? Sim. O coração ele tem o tamanho do nosso punho fechado, fica localizado no tórax, mais um pouquinho aqui à esquerda, e ele é irrigado principalmente pelas artérias coronárias, que são artérias epicárdicas, que elas ficam sobre o músculo do coração e elas vão emitindo ramos menores que vão irrigando mesmo aquele músculo. E qualquer tipo de obstrução que haja nessas artérias pode ocasionar um infarto. No jovem, o que acontece para ele ter esse infarto? Existe algo na fisiologia que é diferente? Esse infarto, ele é mais rápido, mais forte? No paciente jovem, os sintomas são bem típicos. É aquele paciente que tem uma dor geralmente precedida por um esforço físico, uma dor de característica de aperto, de forte intensidade, que o paciente põe a mão no tórax, pode irradiar para os membros superiores, Ele fala, doutora, a dor escorrega aqui para o braço, E a gente chama isso de uma dor irradiada, náuseas, vômitos, sudorese profusa. Então, esses são os sintomas típicos de uma dor torácica anginosa. Essa dor torácica, muito provavelmente, ela vai ser decorrente de alguma obstrução da artéria do coração. E o interessante é que nos idosos, na verdade, conforme a gente vai envelhecendo, a obstrução na artéria coronária, ela vai se dando aos poucos. Aquela plaquinha de colesterol, ela começa pequenininha, vai aumentando, mas o coração, para tentar se proteger, a natureza é sábia. Então, aquela artéria principal que está ficando obstruída,
começam os vasos colaterais, que a gente chama, que são vasos menores, que saem desse vaso principal, de modo que ajuda a irrigar o músculo do coração, mesmo na obstrução dessa artéria principal. Isso no caso da pessoa mais velha, de um corpo mais idoso. Exatamente. No paciente jovem, essa circulação colateral ainda não houve tempo hábil para ela ter se desenvolvido. Então, é um paciente que ele tem um risco de um infarto mais grave, porque ele não vai ter essa circulação colateral para tentar compensar a irrigação do músculo do coração. Então, como é um coração, um organismo mais novo, ele não teve esse desenvolvimento desses escapes, dessas artérias que podem auxiliar. A gente pode assim, pensar que é uma rua principal com várias viazinhas de acesso. Essa rua principal, no paciente jovem, não tem essas viazinhas pequenas de acesso. É só a artéria principal mesmo que irriga principalmente o músculo do coração. Então, acaba sendo, na verdade, até um caso mais grave, é um infarto mais grave. Mais grave. Geralmente traz mais sequela do que um paciente mais idoso. Os sintomas são iguais? Os sintomas eles são até mais proeminentes do que o paciente adulto, ou melhor, um pouco de maior idade, acima dos 40 anos e tal. Porque no paciente jovem o sintoma é muito típico, com essas características que eu falei. Às vezes no paciente mais idoso, mulher, idoso, não tem essa sintomatologia tão clínica, tão evidente, que a gente escuta esse relato do paciente, a gente realmente já pensa direto numa alguma síndrome coronariana aguda que seria um infarto. Às vezes na mulher dá só não, estou com um pouquinho de falta de ar, uma dor na boca do estômago, no idoso é a mesma coisa, que você tem que lembrar que isso pode ser realmente alguma coisa do coração, porque às vezes o paciente confunde o paciente mais idoso, estou com uma dorzinha aqui na boca do estômago, vai ser uma gastrite, vai ser alguma coisa assim. Pode ser que não seja, pode ser que seja alguma coisa mais grave. Então, isso que é legal. No paciente idoso, os sintomas não são tão típicos quanto no paciente jovem. Geralmente, no paciente jovem, os sintomas são bem típicos mesmo, de livro. São aqueles sintomas clássicos de um infarto do coração. E por ele ser mais grave, a mortalidade é maior, é mais fácil de acontecer? Daí depende muito do tempo que o paciente procurou o socorro. O tempo de socorro também conta. A gente, no infarto, a gente fala, tempo é músculo. Por quê? Quanto maior for o tempo que esse paciente demorar para procurar socorro, maior vai ser a lesão do músculo do coração. Tanto maior vai ser a sequela, como também o índice de mortalidade. Então, se você teve uma dor que é sugestiva de ser alguma coisa que possa ser do coração, tem que procurar um socorro, porque quanto antes iniciar o tratamento, menor a chance do desenvolvimento de sequelas e também de morte, sem dúvida. Sequelas e a lesão. Tudo bem, o corpo de um jovem, a gente imagina que ele tem órgãos mais saudáveis, mais jovens que um idoso. Isso ajuda num episódio de infarto? O jovem, sim, sem dúvida, ele tem uma saúde, ele tem uma reserva maior do que o idoso. Mas nessa situação do infarto em jovem, tendo em vista que é um coração que, apesar dele ser um coração forte, não tem por que ter insuficiência cardíaca, pelo fato de ser mais grave, porque essa artéria não tem essa circulação colateral, ele tem um risco elevado de morte, de mortalidade. E cada vez mais a gente está vendo isso, acaba aparecendo na televisão, porque é sempre um assunto que choca. Fala, nossa, o paciente com 30, 35 anos morreu, infartou e morreu. Diferente isso não é a notícia de um paciente de 80 anos, mas acaba virando notícia de um paciente jovem. A gente vê na imprensa, sempre aparece um caso ou outro, às vezes de um artista, de atleta. Pois é. E daí é legal a gente também fazer um diferencial. Acima de 30 anos, a doença que mais mata do coração, sem sombra de dúvida, é a obstrução das artérias coronárias. Agora, abaixo de 30 anos, daí a gente já passa por uma outra causa. Nessas situações, a principal causa seria algumas doenças hereditárias, algumas alterações genéticas, que daí foge um pouquinho de causa vascular, ou seja, foge um pouquinho da causa da obstrução da artéria. Daí entra a miocardiopatia hipertrófica, que é o músculo do coração ele se torna mais espesso, dificultando a ejeção do sangue, algumas alterações que geram arritmias. Então, abaixo de 30 anos, o corte é bem sensível mesmo. Abaixo de 30 anos, a gente fica mais com essa parte de doenças hereditárias. Agora, acima de 30 anos, daí, majoritariamente, a doença doença da artéria do coração mesmo. E aí, essas doenças, elas são diagnosticadas em exames, pessoas que não passam por check-ups antes, não descobrem, são mais suscetíveis? Poderia ser evitável? Sem dúvida, sem dúvida.
Quando a gente vai iniciar uma atividade física, sempre é importante fazer uma avaliação cardiológica, por mais que você não tenha sintoma, porque a gente pode, numa avaliação de rotina, detectar alguma alteração. Então, como a gente já ouviu falar de jogadores de futebol que estão lá, de repente, tem um mal súbito e morrem, nessas situações, muitas vezes está relacionado a essas doenças hereditárias. São pacientes jovens que têm morte súbita mesmo. E no paciente que está lá, que ele quer melhorar a sua qualidade de vida, ele quer começar a fazer uma atividade física, é importante que antes disso ele tenha certeza que ele está com a saúde do coração boa, de modo que ele possa realmente iniciar a atividade física. Porque senão uma coisa que é para prevenir, acaba tendo depois até uma piora. Então, se eu for ao médico, fizer um check-up cardiológico e não identificar nenhuma doença congênita, então, aí já exclui. Se eu fizer uma vez só esses exames na vida, vamos imaginar que eu não tenho uma rotina anual, né, para fazer, mas se eu fizer pelo menos uma vez na vida, é possível identificar se há alguma doença hereditária ou congênita? Sim, é possível identificar. É claro que as doenças, muitas vezes, se você faz um eletrocardiograma naquele determinado momento e ele está normal, isso não afasta por completo de você ter algumas alterações, mas sensibiliza muito. Então, você consegue fazer uma peneira muito boa. Você consegue identificar um paciente de risco, porque você vai acabar fazendo exames um pouquinho mais específicos, daquele paciente que realmente não tem sintoma, um eletro normal, um exame físico normal, esse paciente está liberado para fazer atividade física, se ele for um jovem, não teria problema nenhum. Então, às vezes, é uma avaliação simples, né? É um exame físico bem feito, é uma conversa com o paciente, um eletrocardiograma. Às vezes é uma atividade física leve já, que não há necessidade, às vezes o paciente tem dificuldade em procurar um cardiologista. Puxa, mas eu queria só fazer uma caminhada, eu preciso passar por uma avaliação pelo cardiologista. Puxa, uma caminhada leve, não há necessidade. Se um paciente não tem sintomas, se ele não tem dor no peito, se ele não tem um cansaço assim desproporcional, fazer uma atividade física leve, não há necessidade de procurar uma avaliação por conta disso, porque senão a gente fala que o paciente precisa passar por uma avaliação pelo cardiologista, então às vezes ele tem dificuldade de passar pelo médico e ele deixa de fazer atividade física. E essa não é a ideia. Uma forma muito simples o que é uma atividade física leve, moderada e intensa? Uma atividade física leve é aquela que você, durante a sua atividade física, você consegue conversar. Lógico, é uma maneira bem simplória. Uma atividade física moderada já é aquela que você está fazendo uma atividade e tem um pouquinho já de dificuldade para conversar. E uma atividade física intensa é aquela que você não consegue conversar. Então, uma atividade física leve, aquela que você consegue conversar, você não necessariamente precisaria passar por uma avaliação pelo cardiologista. Eu acho que isso é importante falar, porque uma simples caminhada já traz um benefício tão grande e, às vezes, o paciente acaba ficando com medo de fazer isso, de iniciar a caminhada, porque talvez não tenha conseguido uma avaliação pelo cardiologista. Então, acho que essa mensagem é importante, que a nossa função, sem sombra de dúvida, é estimular o indivíduo a fazer atividade física. Correto. Voltando a falar da circulação colateral, então ela é algo protetor para o nosso organismo, que o jovem ainda não tem. Exato. Esses vasos colaterais, eles são vasos bem pequenos mesmo, eles são fiozinhos de cabelo. Eles ajudam realmente naquele paciente que tem uma obstrução crônica durante muitos anos. No jovem não deu tempo ainda de desenvolver essa circulação colateral, então ele perde essa proteção. Mas, sem sombra de dúvida, essa circulação colateral, ela não é o ideal. Esse paciente está desenvolvendo essa circulação colateral porque ele está com uma doença de obstrução da artéria do coração, que é a artéria coronária. Então, se existe essa circulação colateral já bem desenvolvida, quer dizer que esse paciente é um paciente de risco, porque ele está com alguma obstrução importante da artéria coronária. Doutor, agora vamos pensar, tirando o fator hereditário, congênito, no infarto em jovem provocado por esses fatores de risco adquiridos com o estilo de vida, colesterol, como é que é a gordura, essa placa de gordura do jovem? É diferente em um organismo do idoso? Quando a gente começa a desenvolver o sedentarismo, o tabagismo, o sedentarismo, eles acabam desenvolvendo realmente essa obstrução das artérias coronárias pelo desenvolvimento de placas de gordura. Essas placas eventualmente são pequenas, elas podem tanto ir aumentando gradativamente a ponto de obstruir uma artéria ou eventualmente uma plaquinha de colesterol, ela pode ser pequena, mas por alguma inflamação aguda, ela despedaça um pedacinho dessa placa e começa a percorrer a corrente sanguínea de modo que entope uma artériazinha mais de um calibre menor lá para frente e causa um infarto também. Que causa um infarto. Também ela é mais mole, essa gordura? Sim. Ela seria mais mole? Sim, geralmente no paciente idoso ela já é uma placa mais calcificada, de modo que no jovem não.
E aí isso facilita Sim, e é um agravante. É um agravante. É um agravante. Sim. Faz com que o infarto seja mais grave, como o senhor falou. É um dos fatores, Um né, que dos contribuem. fatores. Exato, é um dos fatores que contribuem para isso. E aí, então, a gente está falando da gordura, colesterol. Agora, se a gente for para esses outros fatores de risco externos, o cigarro. Cigarro, o tabagismo é um grande vilão. O O que ele tabagismo, pois faz? é, Como é que ele faz? o tabagismo é a principal causa de morte evitável no planeta. Agora, recentemente, em agosto, a gente teve o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Então, o tabagismo, mais uma vez, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no planeta. Ou seja, uma coisa que para de fumar traz um benefício gigantesco. Então, é uma coisa que não dá para a gente, né, é inconcebível realmente a gente admitir o tabagismo. O que Ele causa uma inflamação na parede dos vasos e essa inflamação na parede dos vasos acaba gerando outras reações fisiológicas que aumentam a agregação plaquetária, que vai formar um trombinho que vai entupir a veia do coração, a artéria do coração. E qual que é? Demora muito para acontecer isso? Não existe carga tabágica segura, mas aquele paciente que fuma muito, né, fuma um maço por dia, esse paciente tem um risco maior ainda. Mas não existe carga tabágica, então vou fumar 5 cigarros por dia que é mais tranquilo. Não, não é. Não. Um cigarro por dia já te aumenta o risco cardiovascular em pelo menos 2 vezes. Já começa a lesionar Sim. as E lembrando que artérias. é uma doença acumulativa, né? Se eu fumei 1 ano, 5 anos, 10 anos, quanto maior o tempo do seu hábito de fumar, pior ainda para a saúde do seu coração. Entre todos os outros problemas que a gente fala de câncer, que é a principal causa de câncer do pulmão. Então, o tabaco é uma coisa que a gente tem que realmente... E essas lesões, elas redimem ou não? Uma vez fumante, já começou uma lesão, ela permanece. A suspensão do tabaco é sempre positiva. Ela melhora a capacidade pulmonar e melhora também essa inflamação, porque você parou de agredir as artérias do coração. Uma agressão, ela, claro, depois com o seu hábito de vida mais saudável, vai melhorando. Zerar é difícil, a gente não consegue mensurar isso, é difícil porque tem muitas variáveis, o tempo que o paciente fumou, outras variáveis também. Mas a suspensão do tabaco ela é sempre muito benéfica, traz muito benefício para o indivíduo. Vamos falar agora, então, do infarto em jovem, mas causado por uso de drogas ilícitas como cocaína. Pois é. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. É, Eu já vi doutor. diversos casos no pronto atendimento de pacientes jovens, 20 e poucos anos, que estavam usando a droga, a cocaína, e chegam no pronto-socorro com dor torácica. Nessa situação, é um infarto, né, porque a artéria do coração também ela foi ocluída, mas não necessariamente por conta de uma placa de gordura, por conta de uma placa de colesterol. Simplesmente a artéria do coração ela fecha por conta de um vasoespasmo, ou seja, fechou a artéria do coração, não passa sangue, para de irrigar o músculo do coração, infarta. E aí a questão de quanto tempo essa pessoa usa drogas, quantidade, isso influencia? Ou a própria a fisiologia da pessoa, o organismo? Não interessa se a pessoa foi o primeiro dia ou se já usa há 10 anos. Ela, a partir do momento que fez o uso da cocaína, principalmente, já está sob risco de acontecer isso. Claro que daí depende do indivíduo, da propensão genética a desenvolver esse tipo de vasoespasmo, mas não existe segurança de forma nenhuma nessa situação. A cocaína é uma droga, entre outros fatores, muito devastadora nessa situação de infarto do jovem mesmo, 20 e poucos anos, paciente infarto, por realmente oclusão da artéria. E no caso, esses jovens já chegam, eles falam abertamente ou não? Não, o desespero eles faz eles falam, revelarem, sem ou dúvida. vocês têm que ficar investigando? Quando é um paciente jovem, assim, ou seja, Na que não é aquela coisa que emergência. você está esperando, né? Não é um quadro típico, você pergunta, você começa a avaliar os fatores de risco, você pergunta se tem histórico familiar, se fuma, se tem diabetes, tal, e daí você pergunta se usou algum tipo de droga ilícita, porque isso faz diferença no tratamento. No tratamento. Agora, falando de tratamento, teve o infarto, sobreviveu. Como é esse tratamento, a lesão no jovem, é mais fácil esse tratamento do que no idoso? Ele pode voltar a ter uma vida normal? Pode voltar a ter uma vida normal, sim. É um paciente que, com certeza, vai manter o acompanhamento com o cardiologista para sempre, porque ele vai precisar tomar algumas medicações para o resto da vida.
Então, ele pode sim voltar a ter uma vida normal, dependendo da sequela que ficou do infarto. Então, é por isso que a gente fala que é importantíssimo procurar o serviço de emergência muito precocemente, porque isso vai diminuir a chance de sequela. Quando a gente fala sequela do infarto, o que é principalmente? Insuficiência cardíaca. Então, aquele coração, que ele tinha uma força de contratilidade normal, após esse infarto, ele fica com uma lesão no músculo, que o músculo não tem mais aquela força de contratilidade. E a insuficiência cardíaca, quais são os principais sintomas? Cansaço aos mínimos esforços, inchaço nas pernas. Então, essa é a sequela pior que pode ser ocasionada por conta de um infarto. E aí a gente imagina numa faixa de idade em que as pessoas estão produtivas, produzindo, trabalhando, estudando, correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, ser acometido por um infarto e ter essas sequelas. Sim. Que limitam a qualidade de vida. Limitam muito. Dependendo do grau da insuficiência cardíaca, o paciente realmente tem uma dificuldade para fazer atividades simples, como tomar banho, lavar uma louça, já cansa, já é o suficiente para cansar. Com relação à circunferência abdominal, barriguinha, porque... vamos esclarecer até que ponto é saudável ter a barriguinha, até que ponto já é preocupante. Sim. A gente entra na história da síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica é um conjunto de alterações no nosso organismo que já aumentam o nosso risco cardiovascular no mínimo em 2 vezes. Então, aquele paciente que já tem a famosa barriguinha, circunferência abdominal aumentada, com um colesterol bom ruim, abaixo, que é o HDL, com o triglicéridos um pouco elevado, já com uma pressão arterial um pouquinho mais elevada. Então, esse paciente é um paciente que tem a síndrome metabólica, que isso por si só já aumenta o seu risco cardiovascular bastante. E veja que eu acho que a gente tem que, a principal... Existe medida? Existe medida. Para a mulher, 88 centímetros, para o homem, 102. 88 para a mulher, 102 para os homens, a circunferência que a gente mede abdominal. aqui em cima da crista ilíaca, que é esse ossinho que a gente palpa aqui. Esse ossinho que a gente palpa bem aqui na nossa barriga. Então, né, vamos medir e se tiver acima, vamos já começar a pensar nesse estilo de vida. Pois é. Né? Doutor, uma outra coisa que eu imagino, as mulheres até vão mais aos médicos, fazem check-up, mas os homens já têm uma natureza mais difícil, né? E jovem ainda fala, não, eu estou ativa, eu sou saudável, tudo bem, mas eu ando um pouquinho, ou eu jogo um futebolzinho, né? Não, tem que buscar esse acompanhamento. Isso acho que é uma questão cultural, né? Na minha prática clínica, no consultório, eu acredito que, não tenho esse dado, mas eu acredito que deva ser em torno de 65%, 70% mulheres. A mulher se cuida mais. A mulher doa mais o seu tempo para cuidar da sua saúde do que o homem. Porque o homem, eu acho que tem até mais medo de descobrir que tem alguma coisa. O homem, às vezes, não sei, mas não é nada com certeza que vai ser justificável. Porque muitas vezes, no consultório que acontece, a mulher chega com o marido. Praticamente coloca o marido sentado lá para ele passar uma consulta. Sim. Então, a mulher que acaba trazendo, muitas vezes, o seu marido, o seu filho, o seu pai, porque os homens, realmente, eles têm uma tendência a se cuidar menos, o que é péssimo, porque a prevenção é sempre o melhor tratamento. Depois que já acontece o evento, nunca vai ser tão bom quanto a prevenção. Então, é uma mensagem para você, homem, vá no médico. Eu tenho medo de achar alguma coisa, eles falam. É isso. Se achar, vamos tratar. É melhor tratar enquanto há tempo do que depois ter que passar por procedimentos muito mais sacrificantes e ficar com sequela. É melhor ir por livre, espontânea vontade, que obrigado. Pois é, porque depois que aconteceu, não tem mais como escapar. Aí já é mais difícil. É muito interessante essa coisa do estilo de vida, a gente bater nisso, e principalmente também com relação ao estresse, tanto o homem como a mulher, nessa loucura de trabalho, família. Também, eu acho que a pressão é muito grande, também, principalmente para os homens, muito grande. Assim, eu acho que hoje em dia a mulher também está muito no mercado, né? Então, acho que talvez seja até mais, porque a mulher, além dela cuidar tudo de casa, dos filhos, ela também tem a sua rotina profissional. Enquanto que o homem, às vezes, ele ajuda também, mas ele fica mais focado na sua profissão. A mulher tem a carga triplicada, né? Casa, filho, trabalho. Então, e aí o estresse também interfere na saúde do nosso coração. Sem dúvida. Essa bomba que não para, né? E quando parar é preocupante. Sim, coraçãozinho é tudo na nossa vida. Doutor, tem diferença entre infarto e parada cardíaca? Sim. A parada cardíaca é quando o coração parou de bombear, que pode ser decorrente de um infarto. A fase final do infarto é a parada cardiorrespiratória, que o coração realmente parou.
Então, ele pode ser uma consequência. Então, o paciente teve um infarto, essa lesão foi tão devastadora a ponto que o coração parou. E evolui para parada cardiorrespiratória e óbito. 50% dos infartos que a gente atende na emergência, aliás, de todos os infartos que a gente atende na emergência, isso corresponde a 50%, porque 50% não chegou a tempo. Não chegou a tempo. Isso quer dizer que é uma doença de alta letalidade. De alta letalidade, leva à morte mesmo. Sim. Existe infarto sem sintomas? Sim, infelizmente sim, principalmente no paciente diabético, idosos, esse grupo de diabéticos, idosos e mulher, são pacientes que muitas vezes eles não têm um sintoma típico. Então, por não ter um sintoma típico, acaba que não existe essa desconfiança, puxa, será que pode ser algum evento cardiovascular, algum infarto? Então, acaba que uma falta de ar, né, como eu falei, às vezes uma dorzinha do estômago, um sintoma meio inespecífico, pode ser algum evento cardiovascular e que precisa ser avaliado por um médico. Então, é melhor a gente pecar pelo excesso, procure o pronto-socorro nessas situações, porque pode ser. Sim. Doutor, nós chegamos ao final do nosso programa do Saúde em Foco. Eu achei super pertinente a gente trazer esse assunto de infarto em jovem, que vem aumentando, cada vez mais os médicos vêm alertando, principalmente para o estilo de vida, cigarro, bebida, obesidade. Tem o fator hereditário também, mas tem esses fatores que a gente adquire com os hábitos que a gente tem. E eu queria que o senhor deixasse em consideração final, sua observação com relação à sua prática no consultório. E realmente o que você deseja ver para os pacientes mais jovens, com saúde no coração. Já que eu acho que a mensagem principal que a gente tem que deixar é que eu acho que o indivíduo tem que assumir a responsabilidade da sua saúde. Então, não adianta, a gente tem medo do infarto, a gente tem medo de um monte de coisa, mas se você não pratica uma atividade física, se você não procura ficar dentro do seu peso ideal, se você não tem uma alimentação saudável, você não está contribuindo para a sua saúde cardiovascular. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade, a gente tem que procurar nós mesmos cuidarmos da nossa saúde e, lógico, o cardiologista, o médico clínico geral, enfim, ele entra para sempre estar aparando ali as arestas que vão surgindo, decorrente de alterações hereditárias, mas o principal, a gente ter um hábito de vida saudável. Eu acho que não dá para a gente ficar só tratando doença, a gente tem que mudar a chave, eu acho que a gente tem que promover a saúde. Então, eu acho que essa é a mensagem principal, promoção à saúde. Correto, doutor. Muito bem, é isso mesmo, é buscar a responsabilidade é nossa, é mudar essa chavinha mesmo, porque a gente tem que se cuidar com carinho, se olhar, né, para poder viver bem, viver melhor. É isso aí. Doutor Augusto, muito obrigada por sua participação agradeço, no Saúde em Foco e estendo o convite para voltar mais vezes para a gente falar sobre outros temas do coração. Estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada. E a você que nos acompanhou, eu conversei com o Dr. Augusto Sardilli, cardiologista. Nós conversamos hoje sobre o infarto em pessoas jovens. Eu espero que você tenha gostado. E se você quiser assistir esse programa novamente ou indicar para alguém, nós estamos no YouTube. É só procurar o canal TV Câmara Rio Preto. Tem lá a playlist do Saúde em Foco com diversos programas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Você pode aproveitar e se inscrever em nosso canal, deixar sua joinha e também deixar o seu comentário, que eu adoro ler. Muito obrigada e até o próximo Saúde em Foco. Tchau, eu te espero.